Você é daquelas pessoas que vive prometendo para você mesmo que vai começar algo e não começa? Que vai ir para academia, vai começar a fazer um curso, vai começar a fazer aula de violão, ou vai perder peso, mas nunca começa. Mas você sabia que para isso existe uma metodologia? Tudo precisa de uma metodologia. Hoje a gente vai entrar aqui nesse tema e eu vou explicar para vocês em que você pode estar errando, em que você pode estar falhando. E muitas das vezes isso não é falta de vontade, é falta de um método, uma metodologia, um caminho. Já percebeu que quando você está dirigindo e você quer ir para algum lugar que você não conhece, e se você usa um aplicativo onde você vai chegar lá como o Waze ou o próprio Google, não se torna muito mais fácil? Então, ele está te dando um caminho, ele está te dando uma metodologia. E se você fica procrastinando e nunca sabe o caminho de parar a procrastinação, hoje eu vou dar para você pelo menos uns 7 passos para você anotar e seguir esse caminho, que vai se tornar muito mais fácil para você chegar ao seu resultado final, que é parar de procrastinar e ter resultado. E tem coisas aqui que eu vou falar que parece óbvia, mas você não faz, você não aplica. Isso que faz você errar, isso que faz você não passar para o próximo nível. Mas antes de começar esse método, esse passo a passo, você tem que entender que a procrastinação, ela não é uma preguiça. Vamos lá, identificar isso. A procrastinação é um mecanismo do seu cérebro para evitar o desconforto. Porque tudo que você passa pelo desconforto, o nosso cérebro, ele não quer. Ele quer ficar no momento de paz, no momento de tranquilidade, no momento que você não vai se esforçar. Mas tudo que você passa pelo desconforto, o seu cérebro ele vai tentar te bloquear. Por isso que você fica procrastinando. Vamos dar exemplo. Você quer perder peso, mas o que você faz? Amanhã eu começo. Porque exige esforço. Tudo que diz esforço, o seu cérebro não quer fazer. Você precisa de começar um curso novo, ou você precisa de fazer algo que você sabe que vai fazer você crescer. Mas o que o seu cérebro vai fazer? Procrastinar. E toda vez que você procrastinar, vai ser uma coisa ótima para o seu cérebro. Porque ele quer ficar quietinho. Ele quer ficar rolando o feed do Instagram, ficar vendo vídeo no TikTok, assistindo filme, série na Netflix. Por quê? Ele está descansando, ele não está gastando energia. Então não é preguiça, é uma forma de você se conhecer, você conhecer o mecanismo que existe dentro da sua cabeça. É o seu cérebro, ele não quer gastar energia. Eu já vim falando isso nos outros vídeos, porque antes de você entender todo o processo, você tem que entender como que a sua cabeça funciona. E eu te aconselho ir mais fundo ainda, tem mais vídeo aqui no canal. Maratona aqui os nossos vídeos, eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui embaixo sobre mudança de mentalidade. Só essa playlist vai abrir a sua mente, vai fazer você evoluir cada vez mais, vai fazer você crescer. Essa playlist tem lá todos os vídeos, ele está na ordem certa para você anotar e colocar em prática, porque tudo que você colocar em prática vai ser uma evolução. E começa a ler livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre mudança de mentalidade. Se vocês quiserem, eu posso fazer também um vídeo aqui no canal só de livros, 3 livros só que você pode ler sobre finanças, que vai te ajudar muito, sobre mudança de mentalidade, que vai fazer você mudar o seu comportamento, a sua forma de enxergar o seu cérebro e por que você pratica as coisas que você pratica e você não cresce. Você não tem uma evolução, porque na verdade a evolução primeiro ela parte da gente, ela parte de dentro, ela não parte de fora. A evolução ela parte de dentro, depois você começa a ter resultados fora. Voltando ao nosso método, o nosso primeiro passo que você tem que dar é: pare de esperar motivação. Eu já falei isso aqui nos 3 vídeos para trás. Gente, motivação não vai fazer você evoluir. Porque na motivação existe uma regra. Qual que é a regra? Primeiro, se você quer começar qualquer coisa, vamos dar exemplo que eu sempre gosto de usar. Você quer começar um negócio, qualquer negócio.
Não espere motivação. Primeiro você começa. A motivação ela tem que vir depois que você já começar a ter resultado. Você fica motivado para ter mais resultado. Isso vira um ciclo. Você começa a ação sem resultado, querendo desistir, mas continua, isso vira hábito. Esse hábito vira constância e começa a ter resultado. Na hora que você vê o resultado, você começa a ter ação. E na hora que você vê a ação, aí sim você começa a evoluir. Aí você começa a ter mais motivação. E você começa a ter mais motivação, você começa a ter mais resultado, e aquilo vai só te motivando cada vez mais. Mas se você mudar a ordem, não vai acontecer o resultado que você quer. Porque se você tiver motivação primeiro, porque a motivação ela é um pico, ela vai subir e vai descer. Então, se você tiver motivação primeiro, esquece. Então, corta a motivação do seu primeiro passo. Vai sem motivação. Começa a ter ação sem motivação. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Você quer começar a ler muito. O que você faz? Em vez de você ler um capítulo inteiro, lê 2 páginas. Em vez de você, eu quero começar a treinar em casa. Em vez de você começar fazendo 30 minutos, começa com 5. 5 minutos. Todos os dias, 5 minutos. De 5 passa de uma semana, 2 semanas, passa para 10, 15. Eu vou dar um exemplo que a gente faz, o que os meus alunos fazem quando eles começam a tocar bateria. A gente começa num ciclo de exercícios de 5 minutos muito lentos. Por quê? Para aquilo gerar constância. E qualquer instrumento que você pega, eu estou dando instrumento porque eu também sou da área da música, qualquer instrumento que você pega, você começa ele com 5 minutos. Esses 5 minutos você começa a fazer, no outro dia, de novo, repetindo, e você vai evoluindo. Aí vira 10, vira 15, e você vai ganhando paixão, porque você vai ter resultado. E a partir da hora que você tem resultado, aquilo vira motivação. Essa motivação vai girar aquele ciclo de novo. Só que aí já não é 5 minutos mais, você já está meia hora, 1 hora. E na vida é assim, é esse processo. Tem gente que não entende o processo, não sabe viver o processo. O processo de aprendizado e crescimento é desse jeito. Ele não é maior. Ele não é um processo, que vou forçar agora. Não, vai aos poucos. Vai aos poucos. Você aprendeu que você tem que doer para ter resultado. Não, calma. Aprenda com o processo. Faz ele se tornar prazeroso dia após dia. E já entrando no nosso segundo passo desse método de como você sair da procrastinação, quebra as tarefas em microações. Como que você vai fazer isso? Vamos lá. Quando você pega uma tarefa e quebra ela em pedacinhos, você está ensinando ao seu cérebro o seguinte: eu não vou fazer tudo de uma vez. Por quê? Como que a nossa mente pensa? Ela pensa o seguinte: quando você pega uma tarefa, qualquer coisa, e você pensa assim, vamos dar um exemplo aqui de você vai ler um livro. Nossa, eu tenho que ler esse livro todo, ele tem 250 páginas. Para você que não é praticante em fazer isso, o que o seu cérebro vai criar? Uma ansiedade. A partir da hora que ele cria uma ansiedade, você vai travar, você vai começar a procrastinar. Por quê? Vai sair do desconforto. Foi aquilo que a gente falou lá atrás. A partir da hora que você sair do desconforto, as coisas não vão andar. Então, se você ler 2 páginas, se você quebrou essa tarefa, não está muito mais fácil? E se você for fazer um exercício, você faz 5 minutos, mas 5 minutos focado. É o quebrar a tarefa. Você quebrar essa micro-ação, micro-tarefa. Faça isso, começa a diminuir as coisas, em vez de fazer muito grande. Não, você não tem experiência, começa a fazer menos tempo, mas todos os dias, constantemente. Porque 5 minutos vai doer muito menos do que se você fazer 1 hora. 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, mas eu não estou vendo resultado. Sim, mas você está aprendendo pelo processo. O resultado ao longo prazo. Você vai trabalhar a sua ansiedade e o resultado vai ser ao longo prazo, não rápido. O exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Estou criando um hábito de gravar vídeos todos os dias. Eu não vou postar todos os dias, mas eu vou querer gravar quase todos os dias. Então, isso é um processo. É 20 minutinhos que eu tiro para gravar um vídeo por dia.
É isso. E vai ter várias evoluções dentro de mim, dentro da minha cabeça, da minha fala, dos meus estudos, conhecimento, prática, edição, conhecer o meu público. Então, eu estou quebrando isso em micro ações. Eu posso gravar 4, 5 vídeos por dia. Não, eu vou gravar um. Que para mim se torna muito mais fácil. E o nosso terceiro passo, você vai eliminar as distrações. Elimine todas as distrações que você tenha. É o celular? É uma televisão? Elimine, cara. Tira isso da sua vida. Porque tudo que te distrai faz você perder o foco. E quando você perde o foco, você não consegue agir. O mundo hoje é totalmente distraído. Então, evite isso. Evite toda essa distração. Evite todo esse processo que você vai passar e pode te prejudicar. Então, dentro desse processo, tire a distração. Seja uma pessoa focada. Você aí seja focado, extremamente focado. Porque a partir da hora que você começa a se distrair, você perde o foco. Aí já era. Quando você perde o foco, tem que voltar com ele de novo. Então, elimine as distrações. Nosso quarto passo é: define uma tarefa por dia. Eu sou uma pessoa assim, que eu consigo fazer várias coisas. Eu sei fazer várias coisas. Eu aprendi a fazer muitas coisas. Eu toco muitos instrumentos, aprendo dentro da minha área de evento. Eu faço 300 mil coisas ao mesmo tempo. Mas isso é bom e é ruim. Por quê? Quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você bate um teto que você não consegue ficar especialista em uma coisa só. Você é bom em várias áreas. Com o tempo eu fui aprendendo a funilar. Quando você afunila isso, coloca um funil, comecei a escolher uma coisa para fazer. Então, eu quero estudar várias coisas. Não. O que é prioridade hoje? Meu negócio na internet? Ok. Dentro da música, o que é prioridade? É uma coisa determinada? Ok. Então, eu vou pegar naquilo ali só e vou fazer aquilo todos os dias, até eu ficar um especialista. Que quando você foca em várias coisas, você não se torna bom em nenhum. E o seu cérebro começa a travar, porque ele não consegue entender o caminho. Mas quando você pega uma coisa para fazer e se torna repetitivo, isso vai criando um hábito, que vai criando constância, que vai criando disciplina, você vai tendo foco e você chega à excelência. Senão você só é bom. E o bom não é excelente. Não foque em 300 coisas ao mesmo tempo, porque isso vai fazer você travar e não vai fazer você crescer. Você está notando? Você está notando? Nós já estamos no quarto passo. Então não perca nenhum desses conteúdos, ok? Então foque em quê? Em uma coisa só. Primeiro foque em uma, resolva ela. Depois você parte para outra. Nosso quinto passo é, já pegando esse gancho, use o seu tempo, não as suas emoções. Por quê? Emoções vai passar. E o seu tempo você precisa dele. Então pegue uma coisa que você tem, foque nisso, foque de verdade, fica focado, muito focado. E começa a colocar em prática. Depois que você começa a evoluir, se for algo que você consegue fazer com 25 minutos, faça 25 minutos, descansa 5, volta, faça mais 25 minutos. Exemplo, você quer criar um negócio online, você precisa de pelo menos 1 hora por dia, no mínimo. Então pega 25 minutos, foca no seu produto, na sua estrutura, no seu funil, no seu público, no que você estiver fazendo. 25 minutos focado, inteiramente focado. Tira todas as distrações. Descansa 5 minutos, descansa 3 minutos e volta focado. Sim, e coloca esse caminho todos os dias. As emoções você vai ter raiva, você vai ter medo, você vai ter ansiedade, tudo isso, mas foque no trabalho. Use o seu tempo para focar no trabalho, não nas emoções. As emoções muitas das vezes vão te paralisar. Ela não vai fazer você crescer, ela vai fazer você paralisar. Isso não é bom. Porque quando você foca nas emoções, você está olhando muitas vezes para o que o outro vai achar, porque o outro vai pensar, porque o outro vai querer ou não vai querer. Quando você foca no que você quer, foca no seu tempo, no seu trabalho, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. A máscara primeiro cai em você. Quando você está dentro do avião e o aeromoço vira e fala, gente, primeiro a máscara em você, depois no seu colega do lado. Então, você está focado em você, no seu tempo. E você precisa disso para evoluir.
As pessoas só evoluem a partir da hora que elas deixam as emoções de lado e começam a olhar para você, não para o outro. Isso vai fazer você evoluir. Um outro passo muito importante, começa a registrar tudo. Esse é o nosso 6º passo. Começa a registrar tudo que você faz. Não depois que você faz, mas antes. Organizar o seu dia. O que eu vou fazer amanhã? Qual que é o roteiro que eu vou gravar amanhã? Porque eu faço isso. Tipo, o roteiro de amanhã e depois da manhã já está pronto. Aí eu faço o roteiro de semana que vem. Amanhã eu tenho que editar. Então eu começo a anotar tudo, deixar tudo organizado, porque eu sei o que eu tenho que fazer amanhã. Quando você não tem uma vida organizada, quando você não tem um local organizado, anotado, escrito, isso vai começar a dificultar. Por quê? Não é um hábito de organização. E quando você não tem um hábito de organização, tudo fica mais difícil. Uma outra dica também, e depois que você acabar, começa a anotar para você relembrar o que você fez, qual que é o caminho, qual que é o passo a passo, o que você pode repetir. Tudo isso vai ajudar você a crescer. E o nosso último passo esse é muito importante. É tão bom quando você fecha um dia com a vitória, mas nós, no mundo que vivemos, esperamos fechar o dia com vitórias grandiosas. Não, começa a fechar o dia com vitórias pequenininhas, coisa que você procrastinava e começou a fazer depois desse vídeo. Porque é muito bom. É melhor você fazer 5 minutos todos os dias do que você não fazer dia nenhum e botar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu não fiz, eu não consegui, não deu certo. Mas quando você consegue fazer, quando você consegue evoluir, esse passo é maravilhoso. Então faça isso. Todos os dias, vai dormir com uma vitória. Essa vitória pare de procrastinar, transforme em ação. Faça sem motivação, faça 5 minutos por dia, mude o seu ambiente, tira a distração, mas faça. Imagina todos os dias você falar assim, eu consegui vencer hoje, hoje eu consegui vencer. Isso começa a virar hábito, que no dia que você não fizer, você vai se sentir mal, porque a evolução é para você. Você vai fazer, você vai crescer. Você vai evoluir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e hoje você vai dormir com a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. E já deu certo tudo na sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou de como você sair da procrastinação, eu tenho um e-book aqui embaixo também que vai te ajudar muito, que é o Segredo da Constância. Vai lá, clica lá. Adquira o meu e-book que eu fiz com muito carinho para vocês. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Pode comentar. Aqui é o seu desabafo. E curte, compartilhe, comenta, manda para os seus amigos, para alguém que esteja precisando desse vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo do Negão, até a próxima.